Olá, pessoas queridas que fazem parte dessa nossa adorável rotina. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Márcia e este aqui é o canal Adorável Rotina e hoje eu te convido para mais uma série do nosso crochê filosófico. Filosofar tem a ver com pensar a vida e a gente vai fazer isso através da nossa principal e mais querida ferramenta, que é o nosso crochê. Tem sentimentos, né, que às vezes permeiam a nossa vida e a gente não consegue entender direito por que eles estão ali. Mas se eles estão ali, é por alguma razão. E assim como eu falo para vocês, esse vídeo, se tu estás neste momento assistindo ele, é por alguma razão. Tu não estás aqui à toa. Se esse vídeo te despertar algum tipo de sentimento, seja ele de identificação, seja ele de inquietação ou até mesmo de uma raiva, não gostei, o que essa louca tá falando, não despreza esse sentimento, procura entender porque algo provavelmente mexeu contigo. Se ele te causar indiferença, tudo bem, simplesmente nem continua assistindo, vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa mais interessante, vai fazer o teu crochê e segue o baile. Mas eu vou te falar o que eu vim falar aqui. E aliás, vou te falar que não foi muito fácil vir aqui fazer esse vídeo. Porque toda vez que eu venho aqui fazer um vídeo, eu fico cheia de dúvidas. E aí eu começo a pensar assim, será que as pessoas vão gostar? Será que vai dar visualização? E se as pessoas não gostarem? E se elas não fizerem nenhum tipo de comentário? E se começarem a criticar e achar que não foi legal o que eu tô apresentando aqui? Nossa, e aí eu começo, gente, a trabalhar em cima de expectativas. Porque, obviamente, vocês são o motivo de eu vir aqui gravar esses vídeos. Eu sempre penso na reação de vocês ao fazer esses vídeos. Se vocês vão gostar dessa peça, se não vão. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso de maneira às vezes até consciente, porque obviamente eu dependo do canal do YouTube para ter remuneração. Então eu dependo muito de vocês gostarem ou não desses vídeos. Obviamente eu crio expectativas em relação a isso. E quando eu começo a criar expectativas em relação a isso, a minha chance de me frustrar é muito grande. E aliás, é sobre frustrações que vai ser o tema desse vídeo de hoje. E aí eu te pergunto, quem nunca? Vou começar te contando uma história, como sempre, né? Tem a ver com algo que aconteceu. E eu sempre digo que as reflexões que eu trago aqui são coisas que de alguma maneira eu vivi na minha pele, eu senti no meu corpo e doeu. Às vezes são sensações boas, mas normalmente o que eu venho aqui compartilhar nesse dia com vocês são experiências pelas quais eu vivi e eu pude pensar sobre elas com um pouco mais de clareza. E aí sim eu vim aqui dividir com vocês. Eu estava começando a entrar num processo, mas antes deixa eu te falar uma coisa que me motivou a gravar esse vídeo hoje, porque não seria esse tema. Mas ontem eu comecei a responder os comentários, eu sempre comento a vocês que no domingo eu tiro para responder os comentários aqui do YouTube. E aí eu fui responder um comentário em que a pessoa, ela fazia umas críticas muito pesadas, assim, pesadas no sentido de duras, de dizer que, inclusive ela sugere até que o YouTube repense o posicionamento em relação a vídeos como os meus. Aí vocês imaginam o nível de frustração dessa pessoa, porque nesse vídeo, até de um casaco, eu não disse que eu ensinaria a fazer o casaco. Eu disse que eu mostraria para as pessoas como eu fiz. Se vocês observarem ele lá direitinho, em nenhum momento eu falei que eu ensinaria as pessoas a fazer. Até porque, gente, eu não tenho essa pretensão de ensinar as pessoas a fazer crochê, de ensinar as pessoas a criar suas peças. O que eu tento fazer, humildemente, é ser uma facilitadora desse processo de aprendizado de vocês. Mas é um processo interno. É vocês que têm que estar disponíveis para aprender. Não é suficiente o fato de eu querer ensinar. E o momento que eu digo a vocês que eu vou ensinar algo e vocês não conseguem aprender, automaticamente vocês me responsabilizam por isso, porque eu disse a vocês que ensinaria. Eu fiz o vídeo no intuito de ensinar. Então, se vocês observarem direitinho, nenhum vídeo do meu canal eu ensino.
Eu não tenho essa pretensão, porque eu não tenho essa capacidade. O que eu posso fazer é, através do meu conteúdo, através da minha experiência, da minha vivência, mostrar para vocês como vocês podem alcançar o mesmo que eu, se aquilo for interessante para vocês, se aquilo for inspirador. Então é dessa forma que eu existo aqui no YouTube, querendo vocês ou não, sentindo-se vocês frustradas ou não com isso. Então, se tu chega aqui no meu canal querendo que eu te dê mastigado, tu vai se frustrar. Necessariamente, tu vai sair daqui frustrado. E tu vai fazer como essa moça fez, me mandar isso por escrito. Só que no momento que tu faz isso, não é de mim que tu estás falando de um sentimento teu de frustração. Veio com essa expectativa, tu criou essa expectativa em torno do canal Adorável Rotina. E o que eu te proponho aqui? Eu te proponho a criar. Eu te proponho a exercitar o teu pensamento, a exercitar a tua criatividade. E isso, gente, dá trabalho. Eu não tô dizendo aqui que eu vou te dar tudo mastigado, que tu vai sair daqui, nossa, arrasando na modelagem. Não posso te prometer isso, sabe por quê? Porque para fazer esses vídeos, eu errei muitas vezes. Eu fiz várias peças que foram improdutivas, que nem deu para vestir. E eu só consegui, de fato, vir aqui mostrar para vocês esse processo depois de ter feito muitas vezes, até que eu conseguisse dizer: olha, agora eu posso mostrar para as pessoas como eu fiz e que deu certo. Então, gente, uma das coisas que vocês precisam entender é que as frustrações existem. E elas existem para mim, elas existem para vocês. Eu não estou imune de frustrações. A diferença é que talvez eu tenha aprendido a controlar as minhas frustrações. Essa semana, por exemplo, eu estava tentando criar peças de vestuário, que vocês sabem que é o foco do meu canal, fazer roupas, né? E eu gosto de criar modelagens, só que por alguma razão, na verdade eu sei qual a razão. Depois de muito pensar a respeito, eu identifiquei que eu comecei a exigir de mim uma perfeição, a querer peças cada vez mais elaboradas, cada vez mais com acabamentos incríveis. E isso não estava acontecendo. E isso foi me gerando uma grande frustração. Porque de repente, como é a expectativa das pessoas virem aqui no meu canal e buscar peças elaboradas, e elas não estão buscando porque eu não estou conseguindo criar essas peças, diminui a visualização. Isso foi me gerando uma frustração. E aí, de repente, eu tô lá olhando os outros canais e eu me deparo com um tapete, um retângulo, que já tinha 1,5 milhão de visualizações em um mês. Cara, aquilo pra mim foi um choque. Aí eu pensei, nossa, eu fico meses tentando elaborar uma peça que me dá um trabalho absurdo para fazer um vídeo e às vezes eu nem tenho esse retorno que esse tapete, aparentemente um tapete muito simples, ganhou. E aí, gente, eu comecei a pensar sobre isso. Mas o que tem de errado com os meus vídeos? E aí eu comecei a refletir sobre isso. E aí eu comecei a pensar que talvez fazer aquele tapete tinha sido algo muito simples e por isso foi algo muito prazeroso. O que não estava acontecendo no meu trabalho. Como eu comecei a querer exigir de mim uma perfeição, uma qualidade, para que eu possa entregar cada vez melhor, para que eu possa ganhar mais com isso, eu comecei a exigir demais de mim. Então, o que acontece é que eu não estou fazendo nada. Eu não estava conseguindo produzir absolutamente nada. Nem o feito, nem o perfeito. Ou seja, meu canal começou a cair a visualização porque eu não estou postando. E aí eu comecei a pensar o que fazer com isso, né? O que eu vou fazer com esse meu sentimento? Por que eu estou criando tanta expectativa em cima das minhas peças? Se no início do meu canal não era assim. Eu fazia as coisas simples que me davam prazer, que me deixavam feliz e por isso as pessoas gostavam de vir aqui. Meus vídeos tinham leveza.
E agora eu não estou conseguindo, não que eu não tenha produzido vídeos, eu produzi e os vídeos foram bem visualizados, mas aquela leveza de trazer a simplicidade eu não estava conseguindo porque eu comecei a trabalhar dentro da expectativa de vocês, ou daquilo que eu imaginava que vocês esperavam de mim. E aí eu comecei a ler os comentários, eu comecei a tentar entender que processo é esse que eu estava metida. Por que esse sentimento terrível de frustração em relação ao meu trabalho? E aí originou esse vídeo de hoje, quando ontem, né, eu fui ler, responder os comentários e eu deparei com um comentário que eu chamei de frustrado. Só que ele me chamou a atenção justamente porque era um sentimento que estava dentro de mim. Eu estava me sentindo tão frustrada quanto aquela pessoa. A diferença, talvez, entre eu e a pessoa que escreveu esse comentário, e aliás eu quero dizer a ela que eu não estou chateada, pelo contrário, ela está ajudando eu a entender um processo meu. Eu percebi que a diferença de nós duas é que talvez eu tenha conseguido controlar a minha frustração, né? De alguma forma eu consegui olhar para minha frustração e tentar entender que sentimento é esse que estava me causando. Por quê? Né? E foi aí que eu comecei a perceber que eu comecei a complicar as coisas. Eu comecei a criar expectativas demais em relação à expectativa de vocês. E aí eu criei toda essa confusão para mim que gerou o quê? O bloqueio. Porque um dos problemas da frustração é que ela nos bloqueia. Mas antes de entrar nessa questão e desenvolver melhor este assunto, deixa eu te. Vamos entender o que é a frustração. A frustração é algo que sim, nós sentimos quando nós somos impedidos de realizar um desejo. Então, quando a gente sonha com alguma coisa, todos nós fizemos planos, nós desejamos coisas, nós criamos metas. E quando eu sou impedida de realizar isso, isso me causa a frustração. E aí, como trabalhar com tudo isso, né, gente? E eu percebo pelas respostas, pelos comentários, pelos directs, que não sou só eu que sinto isso. Muitas pessoas sentem. Mas talvez eu vindo aqui falar, porque muitas pessoas veem em mim alguém que está ali sendo. Eu não gosto de dizer que eu sou uma influenciadora, eu sou uma produtora de conteúdo. E eu também tenho que lidar com as minhas frustrações. Existe aquela frustração que tem a ver com o nosso ego. Tipo, a gente criou uma peça, a gente criou toda uma expectativa em relação àquela peça, a gente vai lá, posta lá no Instagram e de repente aquela foto não recebe curtidas. Ninguém liga, ninguém comenta. E a gente criou uma baita expectativa e aquilo dói, mexe com o nosso ego. Porque a gente esperava que aquela foto repercutisse, que aquela foto nos desse seguidores, e aquilo ali nos causou uma frustração. Às vezes a gente cria um produto, nossa, eu vou vender pra caramba, e não acontece. E aquilo nos causa dor, nos frustra, porque a gente criou uma expectativa em torno daquilo. E aí também tem aquela outra frustração, que é aquela frustração existencial, né? Quando a gente projeta algo grande para nossa vida e aquilo não acontece, e aquilo sim nos causa uma dor profunda, e aquilo nos paralisa, nos impede inclusive de dar outros passos, porque a frustração, ela trabalhou tão forte na gente que a gente não conseguiu mais fazer. Sabe, quando a gente também coloca muito aquela coisa de ser perfeito. Eu quero fazer, mas eu quero fazer perfeito. E às vezes eu observo que muitas das pessoas que fazem comentários, eu vou chamar de comentários frustrados, mas na verdade eu vou fazer isso com. Tenta entender que é de forma respeitosa. Quando a pessoa diz assim, ela olhou a capa ali do meu vídeo, ela viu a abertura do vídeo, ela viu a peça, e ela imaginou que quando ela terminasse de assistir aquele vídeo, ela faria uma peça perfeita como aquela. Só que ela não consegue fazer. E aí o que acontece? Ela fica ressentida, mas ela não consegue ver que o fato dela não ter conseguido fazer aquela peça não é um fracasso, é só um atraso, porque talvez para fazer aquela peça ela precisaria desenvolver outras habilidades que ela ainda não tem.
Então ela precisaria passar por um determinado processo até que ela conseguisse finalmente chegar naquela peça que eu demonstrei ali no vídeo. Gente, assim, é difícil a gente colocar todas as informações num vídeo de 20, 30 minutos, e vídeos de 1 hora são muito maçantes. E mesmo que eu quisesse, tem experiências minhas de vida que eu construí ao longo da minha história, e por mais boa vontade que eu tenha, eu não consigo transmitir a vocês. Mas eu posso te dizer como eu estou fazendo agora, como que eu resolvi isso, e talvez possa te ajudar da mesma forma. Então eu trago sempre o crochê para esse nosso assunto, porque normalmente as pessoas reproduzem no crochê o que elas reproduzem na vida. Então quando tu sentir essa sensação, essa frustração, em primeiro lugar, gente, entenda isso. Tenha consciência e admita, sim, eu estou frustrada, ok, eu me frustrei, eu fiz isso. Claro que doeu, não foi fácil. Eu dizer que eu estava... Cara, eu cheguei a pensar, eu não quero mais postar vídeo no YouTube, eu não vou conseguir. Primeira coisa que eu resolvi fazer foi dar um tempo nas redes sociais. E principalmente parei de olhar os trabalhos que as pessoas estavam colocando. E eu larguei isso de mão. Porque quanto mais frustrada tu fica, mais importância tu dá a essas questões, que no fundo nem são as mais importantes. E aí eu resolvi simplesmente colocar minha mente em outra coisa. Aí eu pensei assim, e por coincidência chegou um material aqui em casa, que era esse novelo aqui, da Barroco. E por incrível que pareça, conversando com esse novelo, eu perguntei para ele assim, me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa contigo e eu não sei o que é. E aí, gente, acreditem ou não, Barroco me respondeu. E ele é muito sábio. Tá me falando aqui para eu mostrar para vocês o que ele me sugeriu para fazer. Aí, gente, o Barroco sugeriu: por que tu não faz um trabalho que não exija tanto de ti, que não que fuja um pouco daquilo que tu tá na expectativa de fazer? E aí ele me sugeriu que eu fizesse esse trabalho aqui. E aí eu comecei a fazer sem nenhuma expectativa, porque afinal era um retângulo. E eu encontrei a resposta. Porque eu estava rebuscando demais. E aí eu resolvi voltar para o meu simples. E aí, inspirada naquele tapete lá e no conselho do Barrocão aqui, eu comecei a fazer esse trabalho aqui. E aí eu pensei em fazer uma manta. Eu pensei, não, eu estou fazendo uma manta para colocar na minha cama. E acreditem ou não, eu estou tão feliz com essa manta. Eu estou tão entusiasmada com ela. E eu pensei assim, nossa, não vou botar isso no canal, imagina que vai querer saber dessa manta? Só que eu tô tão feliz, gente, eu tô tão feliz com o resultado desse trabalho, que eu vou compartilhar ela com vocês, sim. Então, essa semana, eu vou trazer pra vocês essa manta aqui. Essa manta que tá me deixando feliz, sabe por quê? Porque eu não criei expectativa em torno dela. Eu simplesmente deixei ela ser o que ela quer ser. E ela quer ser uma manta. Engraçado porque eu falo tanto isso pra vocês e eu tive que vivenciar isso de novo para poder entender. Então, gente, o que me difere das pessoas que deixam comentários negativos no meu canal e de mim, estou aprendendo a controlar as minhas emoções. Eu estou aprendendo a usar as minhas frustrações a meu favor. Então é isso que eu digo a vocês. Em primeiro lugar, encara esse sentimento, olha de frente, admite que tu tá frustrada, sim, e não tem nada errado com isso, é normal, tu é humana. Gente, e quando tu tem um desejo, quando tu tem um sentimento, não significa que tu precisa resolver ele de hoje para amanhã. Entenda isso. Não haja como uma garotinha mimada. Ai, porque eu quero fazer uma blusa. Eu preciso fazer essa blusa. Isso não... Terceira e mais importante, a perfeição não existe. Vou repetir, a perfeição não existe. Feito é muito melhor do que perfeito.
Então assim, eu fiquei várias semanas sem nenhum vídeo no meu canal, porque eu decidi que eu precisava de uma peça perfeita. E eu criei uma expectativa em cima de algo que eu tenho consciência que não existe. Só que inconscientemente eu não estava me dando conta disso. Então o que eu resolvi fazer? Voltar para o simples. E fazer. Ah, sim, é um retângulo. Sim, é um retângulo, mas ele está ficando perfeito. Olha que lindo. Olha que delicadeza. É o meu feito. E ele está perfeito não porque é um trabalho incrível, absurdo, não, mas é porque eu estou fazendo ele com o coração. E, gente, presta muita atenção no que eu vou te falar. Isso tem a ver com algo até que eu estava falando há pouco com uma amiga. Ela, quando vir esse vídeo, ela vai saber que é ela. Controle as suas emoções. Antes de... Eu até coloquei uma frase ontem no Instagram, se tu não me acompanha, aliás, me acompanha lá, gente. Assim a gente consegue trocar ideias e aí a gente discute sobre os assuntos, é muito mais legal. Então assim, @adorávelrotina. E eu coloquei uma frase que eu vou deixar aqui pra vocês. Essa frase aqui. Vocês percebem a importância dessa frase e o que ela quer dizer? Quando vocês fazem uma crítica, quando vocês agem pelo impulso de simplesmente falar o que estão sentindo, porque vocês estão frustradas, vocês não estão falando da pessoa, vocês simplesmente estão jogando a culpa em cima do outro, de uma responsabilidade que é de vocês. E no momento que vocês fazem isso, vocês estão mostrando quem vocês são e não quem o outro é. Quem dera a gente nunca se sinta frustrado, né? Mas é uma coisa que vai do aprendizado, a gente tem que aprender a lidar com isso. O ideal seria a gente nunca passar por esse tipo de experiência, mas nós estamos na vida, em algum momento nós vamos passar por isso. Então, se acontecer, lembra desse vídeo, lembra de mim, lembra que eu também passei por isso e lembra que mais pessoas passam por isso. Talvez até aquela pessoa que hoje tu tá ali com aquele sentimento de inveja, né? Porque tu não teve o mesmo resultado que ela. Pode ter certeza que em algum momento ela se sentiu frustrada. E a diferença é que ela fez alguma coisa com essa frustração e ela acabou sendo bem-sucedida naquilo que ela queria fazer. Então, pensem que a frustração não é um fracasso. A frustração vai te atrasar um pouquinho de tu atingir o objetivo, mas não significa que tu fracassou. Apenas significa que em algum momento do caminho tu vai precisar parar e resolver aquele sentimento. Tá bom? Eu vou deixar aqui de novo o e-mail para quem quiser conversar comigo, para quem quiser falar um pouquinho sobre isso. adorávelconversa@gmail.com. Me manda, mesmo que seja esse sentimento, se alguma vez tu teve que lidar com esse sentimento de frustração ou se tu ainda está lidando com isso, vamos conversar. Às vezes o simples fato de tu escrever ajuda a clarear os pensamentos. Então eu me despeço de vocês desejando que seja uma semana incrível. Não criem expectativas. Deixa a coisa fluir, deixa o universo te mostrar para onde ir e vai dar tudo certo. Um grande beijo e até a próxima segunda com mais um crochê filosófico.